Boa noite, bom dia, boa tarde. Quero saudar todos com a paz de Cristo, que está conosco em todo tempo e todo lugar. Hoje em dia nós temos artistas, cantores, que eles são especialistas em sofrência, em sofrimento, em dor, e alcançam grande sucesso, né? Porque eles atingem muitas pessoas que estão sofrendo. Se nós olharmos para a Bíblia, nós também temos um profeta, que é um profeta que falou de muito sofrimento, que falou de muita dor, que falou de muito angústia, aflição, que é o profeta Jeremias. Tanto que ele escreveu um livro, Lamentações de Jeremias, que são apenas lamentações de Jeremias, se lamentando pelo estado que chegou Jerusalém, o estado que aconteceu com Israel. E, por incrível que pareça, ele começa o livro com um advérbio: como isso veio acontecer? Como as coisas sucederam assim? Como as coisas chegaram a esse estado, a esse ponto? E isso é uma pergunta que nós estamos fazendo muito nesses dias. Como isso veio acontecer com a humanidade? Como isso veio acontecer perto da gente? Como as coisas chegaram a esse ponto que chegaram, que nós estamos vivendo hoje? Exilados, muitos de nós, dentro de casa, exilados no medo, exilados na angústia, na aflição, se perguntando, uns dizendo que é assim, os outros dizendo que é assado. Tem uma hora que você já não sabe mais nem quem acreditar, porque um diz uma coisa, o outro diz outra, e a gente, meu Deus, como a gente vai sair dessa situação? Então, o capítulo 3º, especialmente, o livro todo de Jeremias, as Lamentações, mas o capítulo 3º, principalmente, é um capítulo em que ele começa a procurar uma saída para os comos. Ele tinha muito de como que as coisas chegaram àquele ponto em que chegaram, como o povo estava no cativeiro, como é que as coisas sucederam. E hoje a gente está muito perguntando isso. Meu Deus, como é que isso chegou? Como é que chegou esse vírus? Como é que chegou essa doença? Como é que as coisas foram sucedendo? E então ele passa se lamentando, como alguns de nós estamos muito hoje, lamentando, mas a partir do capítulo 3, ele começa a procurar uma luz no fim do túnel. Ele começa a procurar uma saída, uma solução para aquela situação que ele estava vivendo. Às vezes nós precisamos ministrar para nós mesmos. Porque uma outra coisa que o profeta vivia, ele estava em perfeita, em completa solidão, sozinho, sem ninguém. Como muitos amigos nossos, como muitos irmãos nossos que estão hoje dentro de casa, solenemente sozinhos, com o filho trazendo comida e deixando na porta de casa e vivendo isolados dentro de casa, se perguntando quando é que isso vai acabar. O profeta Jeremias estava assim, ele se sentia completamente sozinho diante do quadro que ele via diante dele. Ele não via uma situação, então primeiro ele se lamenta, como nós estamos nos lamentando, ele se lamenta, mas ele, a partir do capítulo 3, ele começa a procurar algo que trouxesse a esperança de volta ao coração dele. E tem uma vantagem, aquela pessoa, como alguns de nós, que tem dentro de si um depósito de experiências com Deus em que você viu uma saída, você viu uma solução, você viu um milagre,
e aqueles que também têm um depósito da boa palavra de Deus dentro de si. Porque nessas horas de sufoco, de aflição, de isolamento, de solidão, se lembrar o que é que Deus já fez na nossa vida, traz um novo ânimo, traz um novo sentimento, traz uma nova emoção. E se lembrar das promessas que Deus nos deu, também traz uma nova esperança ao nosso coração. Então nós vemos isso, o profeta Jeremias, ele começa a glorificar a Deus. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ele estava buscando a esperança, não só nas experiências que ele já tinha passado na vida, porque ele já tinha passado por várias experiências em que Deus trouxe livramento, em que Deus livrou Israel, em que Deus se manifestou. Ele tinha experiência, você que está me ouvindo também, se você olhar para trás, você vai se livrar, vai se lembrar que você já teve no CTI, você já teve numa emergência, você já teve numa situação de muita aflição, de muita angústia, em que você achava que não tinha mais saída, e Deus te deu um livramento, Deus te deu uma saída. Então, nesses dias, é muito bom nós nos lembrarmos, em vez de ficar vendo a televisão com tanta desgraça, com tanta imagem que desequilibra, que desestabiliza, é melhor você desligar a televisão, não é? Ou então assistir lá o Gordo e o Magro, os Trapalhões, alguma coisa que faça você sair desse estado que as notícias estão colocando. Está todo mundo alterado, está todo mundo desequilibrado, está todo mundo desestabilizado. Então, um procedimento terapêutico é desligar a televisão para não assistir tanta notícia. E tem gente que fica aí nesse bombardeio. Um bombardeio, você fica meio alienado, porque um fala a favor, o outro fala contra, um fala contra, o outro fala a favor, um diz disso, outro diz aquilo. Você vai começando a ficar, já não sabe no que pensa. Eu que sou médico, tenho informação. Às vezes eu digo, meu Deus, o que você está falando não condiz com o que o outro está falando, o que o outro está falando não condiz com um que está falando. Você começa a ficar desorientado. Jeremias estava assim, vivendo um momento em que ele disse, eu vou buscar esperança em Deus, naquilo que Deus já fez na minha vida, naquilo que já aconteceu de bom na minha vida. Ele foi buscar esperança no depósito da boa palavra de Deus que ele tinha no coração dele. Então, às vezes você não tem muito depósito, mas o que tem é suficiente. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha que depósito bom. Ainda que um exército se levante, ainda que uma guerra, não se atemorizará o meu coração, porque eu vou ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então, busca dentro de você lembrar de tudo que Deus já fez na tua vida, na tua família, na tua saúde. Se lembra do que Deus já fez para você e se lembra das boas promessas de Deus. Guarda as boas promessas de Deus no seu coração. Jeremias se lembrou de algo que se repete várias vezes na palavra de Deus, né? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, que é por causa das misericórdias do Senhor é que nós não somos consumidos. Então, por se lembrar disso, como eu dizia, por nos lembrarmos das promessas de Deus, ele podia ter esperança outra vez. Porque nessa manhã as misericórdias do Senhor se renovaram na vida de cada um de nós, na vida da humanidade que está sofrendo. Então ele trouxe de volta a esperança para o coração dele, porque é por causa das misericórdias do Senhor que nós ainda não fomos consumidos. E aí ele fala
quero trazer à memória o que pode me trazer esperança, né? E ele fala que bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Está aí uma situação que nós estamos vivendo hoje. Esperar no Senhor, acabar o isolamento social, esperar no Senhor uma vacina contra esse vírus, esperar no Senhor que as autoridades entrem em acordo uma com elas e façam aquilo que é melhor para a população, esperar no Senhor que a gente tenha a liberação de voltar a se reunir como igreja para louvar a Deus, adorar a Deus, dar graças a Deus, esperar no Senhor para ter a saúde de volta. Nós temos irmãos que estão se recuperando desse vírus, graças a Deus, estão se recuperando, irmãos que já tiveram internados, hoje já estão em casa se recuperando. E esperar nunca é agradável, porque a nossa tentação na hora de esperar é reclamar, é se queixar, é perguntar como isso veio acontecer, como Deus está permitindo isso. Não é hora da gente ficar perguntando nada, é esperar no Senhor, é esperar com humildade, é esperar com submissão. Dependemos de Deus acima de todas as coisas. Nós não estamos dependendo de homens, nós estamos dependendo do Senhor. Então, esperar para você, vivendo as situações que você está vivendo, esperar para você que está sozinha dentro de casa, você que está sozinho ouvindo essa mensagem, é muito difícil esperar. Mas é o que a palavra que Jeremias trouxe para ele: espera pelo Senhor, tenha bom ânimo, fortifique-se o teu coração. É como se eu dizia antes, tem horas que a gente precisa falar para a gente mesmo, pregar para a gente mesmo, ministrar para a gente mesmo. Espera pelo Senhor. E ele fala, né, que bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Jugo é aquele negócio que coloca lá no boi, né? O boi é o jugo que coloca um boi do lado de outro de um boi, a junta de bois. E só lembrando, quando você queria treinar um boi novo, porque você tinha um propósito com aquele boi, que ele trabalhasse a seu favor, se colocava o boi novo junto com o boi velho, porque o boi velho já estava acostumado, né? Alguns de nós somos bois velhos. Já passamos por tanta situação, por tanta circunstância, por tanta adversidade, que a gente aguenta. A gente reclama também, mas a gente suporta porque a gente já viu. Já o boi novo, ele tem dificuldade. Então, quando ele era colocado ali no jugo, ele escoiciava, ele tentava sair dali de todo jeito, mas pouco a pouco aquele boi novo ia aprendendo com o boi velho. Então, esses momentos de como isso aconteceu são momentos também que às vezes Deus permite acontecer para realinhar a nossa vida, realinhar o propósito de vida, a missão de vida, a missão da igreja, a missão dos governantes. Deus está, nesses dias que nós estamos vivendo, realinhando muita coisa que estava fora da linha, até nas nossas próprias vidas. Então é um momento, esses dias são difíceis de esperar, são difíceis de suportar um jugo que está me impedindo de sair de casa, de ver minha família, de ver minha filha, de ver meu filho, de ver meu neto, minha neta, de estar na minha igreja, de abraçar os irmãos. A gente hoje nem pode se abraçar, nem pode se aproximar. Então, o profeta Jeremias se lembra dessas coisas, não é? Ele se relembra e ele diz uma outra coisa que nós usamos muito em oração: põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Está aí uma coisa que a gente precisa entender
o que é que o profeta estava dizendo? Quando em geral, nós associamos o pôr a boca no pó com oração. Muitos de nós fazemos isso, né? Vamos para o chão, botamos a cabeça no meio das pernas, que nem o profeta Elias fez lá no Monte Carmelo, e clamamos a Deus, suplicamos a Deus, mas no conceito oriental, no conceito hebraico, pôr a cabeça no pó era no sentido também de se submeter, de ter humildade, né? De obedecer a Deus, sem reclamar, sem murmurar, sem se queixar. Está aí uma coisa difícil de aprender. Submissão. É muito difícil de aprender. O médico, ele estuda, ele trabalha, ele faz, mas chega uma hora que o médico chora diante do paciente, porque ele chega à conclusão que ele não tem mais o que fazer por aquele paciente. Para o médico, esse é um momento desesperador. Mas, às vezes, apesar desse momento desesperador, aquele paciente, com recursos que vêm do céu, de dentro dele, aquele paciente se recupera. Como se diz no meio da medicina, na medicina não tem nunca nem sempre. Porque às vezes aquele que chama a família, olha, não passa de hoje. Não passa de hoje, e aquele, eu conheço um assim, que hoje já tem 14 anos que está vivo, que não passava daquele dia. Então, esse põe a boca no pó, fala muito. Eu estava falando de submissão. Tem horas que nós, que servimos a um Deus poderoso, que pode tudo, que cura tudo, que resolve tudo, que não há situação que Deus não possa resolver, mas tem horas que a gente tem que se submeter a Ele. Depende dele. Quando é que esse vírus vai acabar? Depende de Deus. Sim, cada um está fazendo a sua parte, o governo, a Organização Mundial de Saúde, todo mundo está fazendo. Nós, pessoalmente, todo mundo, já estamos cheirando a álcool dia e noite, né? De tanto passar álcool, de tanto se lavar. Tem gente que já está até com um toque de desinfecção, porque tem que desinfectar tudo. Então, mas tem uma hora que a gente tem que parar e depender só de Deus. Só Deus tem a resposta. Então, como nós dizíamos, o termo põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança, é uma maneira oriental de se expressar submissão a Deus. Como dizíamos, em geral, quando nós passamos por muita adversidade, por sofrimento e tudo mais, a nossa tendência é se revoltar contra Deus, é ficar contra Deus. Então, quando o profeta diz, põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança, quer dizer, ainda há uma saída para aquele que se submete àquilo que Deus está permitindo acontecer, para aquele que não se revolta, para aquele que não perde a sua fé, não desanima, não desiste, para aquele que não chuta o pau da barraca, mas para aquele que está difícil, solidão, isolamento, falta de recursos, como vou viver, como vou trabalhar, como vou fazer as coisas. Para aquele que ainda assim, sem entender como isso está acontecendo, mas ainda assim se submete a Deus, adora a Deus, fala com Deus, exalta o nome do Senhor, para esse ainda há esperança. E nós que estamos aqui, você comigo, eu contigo, para nós ainda há uma esperança, porque apesar de tudo, nós estamos buscando ao Senhor, estamos olhando para o Senhor, estamos esperando nele a solução. Quer dizer que ainda há uma saída, ainda há uma solução, ainda há algo que Deus vai fazer isso. Porque diz, o próprio texto diz que Deus ele não rejeitará para sempre.
Tem horas que parece que Deus está esquecendo da gente. Parece que Deus não está ouvindo a nossa oração, não está ouvindo o nosso clamor, a nossa súplica, mas Deus, ele não rejeita a oração. E Deus, apesar de nós passarmos às vezes por momentos de disciplina, momentos de juízo, momentos difíceis mesmo, apesar disso, Deus, ele não rejeita o seu povo para sempre. Quer dizer, isso ainda vai colaborar para algo maior que Deus vai fazer na vida de todos nós. Dizem aqueles que sabem muito mais do que a gente, né, que historiadores, que esse foi o pior momento da história de Israel. Quando Jeremias falou isso aqui, foi o desastre mais devastador de Jerusalém. Jerusalém virou pó, virou cinza, portas queimadas, muros derribados. O Jeremias 15 diz que não teve um momento pior em Jerusalém do que esse em que o profeta escreveu essas lamentações. Talvez eu tenha ouvido muita gente dizer: eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi isso na vida, especialmente os mais velhos. Não é muito dos mais velhos dizendo: nossa, eu nunca vi isso acontecer na vida, nem quando teve a guerra, nem quando teve não sei o quê. Então, e o que a gente vê? Apesar daquilo ter sido o pior para Jerusalém, para Israel, Jerusalém hoje está lá. O pior teve vida após o pior. Teve vida após toda a devastação, toda a destruição, todo o cativeiro, todo o exílio. Jerusalém está lá, de pé. Israel está lá, estabelecida como nação. Então aquilo que para eles foi o pior se transformou em algo maior, melhor. Então aquilo que para nós hoje está parecendo o pior, tem um para quê. Tem uma vida após esse vírus. Eu nem digo o nome dele. Tem vida após esse vírus. Tem vida para o Brasil, tem vida para a Igreja de Jesus Cristo, tem vida para as nações. Deus está permitindo tudo isso para provocar, me permita essa palavra, realinhar, né? A gente na vida às vezes sai do trilho. Ai, Deus, com o seu amor, com a sua misericórdia, que se renova a cada manhã, Ele bota a gente no trilho outra vez. Ele bota a gente no caminho outra vez. Não é? Você já fez isso com teu filho? Já fez isso com a tua filha? Foi até duro, mas tua filha se tornou uma mulher de bem, teu filho se tornou um homem de bem. Então, Deus, às vezes, no seu amor, na sua misericórdia, na sua compaixão, Ele deixa a gente suportar jugo difícil, jugo de escravidão, jugo difícil mesmo. Mas já que nós estamos na Semana Santa, a gente pode se lembrar de um homem que colocaram uma cruz nas costas dele e nem perguntaram se ele queria levar. Não estou falando de Jesus, claro. Eu estou falando de Cirineu, Simão Cirineu. Colocaram uma cruz nas costas dele, ninguém perguntou a ele se ele queria levar aquela cruz, se ele tinha interesse. A vida, às vezes, também é assim. Quando nós olhamos, estamos carregando uma cruz que nós não escolhemos, que nós não pedimos, que nós nem imaginamos. Nunca imaginei que ia passar por essa situação difícil que eu estou passando, essa cruz que eu estou levando. Mas Jesus está conosco, Jesus é fiel e Jesus não nos abandona. Então, minha palavra para você, querido, para você, querida, sobreviva.
não é? Se submeta a Deus. Não coloque palavras de reclamação, de soberba, de ousadia, de arrogância, reclamando como Deus permite isso, como Deus... Também não entra nessa polarização aí, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é de beltrano. Tem gente aí que está perdida, brigando. Não é hora de brigar, é hora de botar a cabeça no pó, é hora de se submeter, é hora de ter humildade e dizer: Deus, só o Senhor é Deus. É o Senhor quem dá a vida, é o Senhor quem tira a vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então é a hora da gente submeter. Então minha palavra de conforto, de consolo, de ânimo, de fé, de esperança para você que está sofrendo. Sofrendo não só porque está sozinho, sofrendo porque tem alguém na família sofrendo, você que está sofrendo desesperado, como é que vai botar comida na mesa, como é que vai ser o trabalho, como é que vão ser as coisas. Põe a tua boca no pó, tem esperança, tem esperança. É por causa das misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos. E essa manhã Ele renovou as misericórdias dele sobre a nossa vida. Aquilo que para Israel parecia o pior se tornou o início de um novo tempo para Israel. Então nós cremos que tudo isso que nós estamos vivendo tem um para quê que vem após. Enquanto isso, que nós nos sustentemos, estejamos juntos uns com os outros, que a gente possa conviver. Esses dias são dias que famílias estão juntas e aí também aparecem conflitos, faz tudo parte. Deus está trabalhando com o coração de cada um de nós, trabalhando com a igreja, trabalhando com o país, trabalhando com as nações. Então eu queria orar nessa hora, abaixar a cabeça e orar junto com você. Quer você esteja sozinho, quer você esteja em família, quer você esteja aonde estiver, Deus está aí contigo. Você não está sozinho. Nunca ficou sozinho. O anjo do Senhor está sempre acampado perto de você. E nas horas difíceis, olha para cima, olha para o céu, dá graças a Deus e espera nele a resposta que só Ele tem para você, tá bom? Vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer por essa palavra que traz de volta a esperança para o nosso coração. Alguns de nós, Pai, temos ficado alienados no meio de tantas notícias. Um bombardeio de notícias que nos desanimam, nos desesperam, nos angustiam. Então, Pai, eu oro de maneira especial pelos solitários, os sozinhos, aqueles que estão sozinhos dentro de casa. Ser presente. Eu oro pelas famílias, Pai, por aqueles que estão dentro de casa, várias gerações dentro de uma mesma casa, que o Senhor possa sustentar as famílias. Eu oro, Pai, por aqueles que estão enfermos. Nós temos irmãos que estão doentes, que estão enfermos, né? Que eles possam ser restaurados, curados pela Tua graça, pelo Teu poder. Eu oro, Pai, pela vida financeira de todos aqueles que estão unidos conosco, Pai. Dá a provisão, Pai. Dá o suprimento, dá o sustento, que o Senhor possa abençoar. Meu Pai, aquele que está angustiado, aflito, que ele tenha esperança no seu coração, porque tudo isso vai passar e juntos estaremos novamente louvando, glorificando e exaltando o Teu nome. Só o Senhor é Deus. Eu abençoo, Pai, o meu irmão. Se ele está doente, que ele tenha saúde agora, que a provisão, o óleo, a unção de cura venha sobre ele. Se a sua alma está aflita, Pai, traz equilíbrio a essa alma, acalma essa alma com Teu poder, com a Tua graça.
Dá força física, Pai, àqueles que estão trabalhando. Tem muitos trabalhando, Pai, trabalhando no lugar mais difícil. Abençoa a vida deles, abençoa a todos nós. Muito obrigado, Pai, eu te agradeço de maneira especial que esse que está ouvindo, ele seja abençoado, sua família, sua casa e todos aqueles que estão com ele. Deus os abençoe, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Como você sabe, a igreja está fechada e a gente está tentando funcionar assim, através online, de uma maneira que a gente nunca imaginou. Não é? Para mim foi um verdadeiro desafio fazer isso aqui, mas Deus é bom. Eu queria dizer para você que você puder nos ajudar contribuindo, não é? Igreja fechada, recursos não entram. Então, se você puder nos ajudar com a sua oferta, com o seu dízimo, com a sua contribuição, com o seu voto. Domingo missionário vem chegando aí, é domingo que vem. Pastor Ezequiel, ele está ligado com a gente, está junto com a gente. Estou falando com ele quase diariamente, passando por luta também. Lá no Peru tem um dia que só homem vai na rua e tem um dia que só mulher vai na rua. E no domingo ninguém pode ir na rua. A coisa lá está pior do que aqui. Mas então, como eu dizia, se você puder contribuir financeiramente, contribuir com alimentos, muitos irmãos, a gente só consegue dar aquilo que a gente recebe. Então, se você puder nos ajudar, né, a igreja, embora fechada, tem gente lá e pode receber a sua contribuição. Domingo de Páscoa vem aí, então domingo nós estaremos aqui compartilhando com vocês uma palavra da parte do Senhor, fazendo aquilo que é possível fazer nessa hora. Uns têm muitos recursos e habilidades, outros são mais simples, como nós, né? Somos mais raiz, estamos fazendo isso aqui, tá bom? Deus os abençoe, que você tenha um resto de dia ou de noite debaixo das bênçãos do Senhor. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.